Vamos então fechar os nossos olhos, rogando ao nosso Mestre Jesus a proteção divina, para que se possa fazer presente a todo momento, pelos caminhos que seguimos, no nosso trabalho, na nossa casa. Mestre Jesus, que o teu amor sereno possa nos alcançar, trazendo tudo aquilo que necessitamos, e que assim seja. Queridas irmãs, meus queridos irmãos, paz aos nossos corações. Mais uma vez, nós queremos agradecer a Jesus por conceder a todos nós esta bendita oportunidade de estarmos aqui para refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós estamos trazendo uma reflexão sobre um tema que está posto no livro Luz da Esperança. Esse livro foi psicografado pelo médium espírita Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E o título da reflexão é Roteiros Inesperados. Nessa mensagem, o espírito Joana de Ângeles, com toda a sua sabedoria, vem nos alertar para questões muito importantes da nossa vida e também da nossa existência atual. Ela vem nos dizer sobre os caminhos do amor. Ela vem nos dizer das dificuldades que nós enfrentamos neste caminho, onde tribulações, onde problemas de ordem física, de ordem espiritual nos ocorrem. E é muito importante, principalmente nos momentos atuais, que nós tenhamos a tranquilidade, que tenhamos a serenidade e temos por base os ensinos de Jesus no enfrentamento dessas vicissitudes que são naturais, que nos ocorrem de uma forma constante, permanente, porque ainda originárias do estágio de evolução de cada um de nós, espíritos aqui encarnados, como do nosso próprio planeta. Nós estamos habitando um mundo de expiação e provas, um mundo onde que o mal prepondera sobre o bem, apesar de que o bem existe, mas a preponderância do mal é numa maior escala. Então, o espírito Joana de Ângeles, ele vem nos alertar para as precauções, para as reflexões, as meditações que nós devemos fazer e alicerçadas, todas essas reflexões, meditações no Evangelho de Jesus, para o enfrentamento de forma corajosa, serena, equilibrada das vicissitudes da vida. Porque os caminhos do amor são infinitos e são invisíveis. E seguindo esses caminhos do amor em todas as direções. O amor, ele tem a capacidade de a tudo transformar, por mais difíceis que estejam as situações. O amor é capaz de transformar toda e qualquer situação. Ele, quando verdadeiramente nós usamos esse amor, quando verdadeiramente nós amamos, nós somos capazes de promover grandes momentos de paz, de harmonia e de luz. E são nesses momentos de crises que nós falamos anteriormente,
que são ainda naturais, normais, no nosso processo de evolução, é que nós vamos compreendendo o verdadeiro sentido do amor. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, em determinado momento, por que o homem sofre. E os Espíritos respondem que é porque o homem se afasta das leis de Deus. E a lei de Deus é a lei do amor. Então, nós sofremos porque nós afastamos do amor. E, ao afastar do amor, nós caímos na miséria espiritual, criando para nós todo tipo de dificuldades, de empecilhos, de obstáculos para a felicidade. E tem algo muito interessante que acontece diuturnamente com cada um de nós. Nós nos detemos nas lamentações das ocorrências infelizes, eu volto a repetir, naturais pelo nosso estágio evolutivo, e ignoramos os acontecimentos que estão por nos acontecer. É a reclamação que impede nós vislumbrarmos situações futuras, situações mais adiante, que poderiam nos favorecer. Nós devemos, por isso, estarmos atentos, a fim de que nós não entorpeçamos nas reclamações, nas lamúrias, no momento em que surgem os meios de mudança de curso dos fatos. As coisas estão acontecendo de uma forma permanente e continuada. Mas se nós pararmos para só reclamar, só lamuriar, nós tiramos a atenção desses momentos que poderiam alterar o curso da nossa vida. E aí nós permanecemos estacionários, nós permanecemos estagnados naquela situação que está nos trazendo desconforto, está nos trazendo desequilíbrio. E é interessante que também, na crise, que temos a chance de encontrar oportunidades jamais pensadas por nós. A crise tem essa capacidade, quando nós entendemos essa crise, de criar situações novas, de nos levar a outros patamares de reflexão, para que nós possamos mudar os roteiros. Porque esses roteiros são possíveis de serem mudados por nós. Mas nós temos que estar vigilantes, atentos, porque mãos invisíveis tecem as redes das ocasiões ditosas. Olha como que é importante. Os amigos espirituais que se propuseram a nos auxiliar nessa jornada, eles estão também criando situações para que nós as percebamos e possamos fazer a alteração desses roteiros. E nós vamos encontrar num deles a questão da dor, que nos desperta para a nossa capacidade, primeiro de observação, depois de promover a criatividade, de nós sairmos do que é comum. Temos esse poder de criatividade estimulado. E, por último, a superação daquela questão.
Então, quando Jesus nos disse lá no seu Evangelho, vigiai e orai, é justamente nós vigiarmos, estarmos atentos para N oportunidades que nos chegam no cotidiano, nas coisas mais simples da nossa vida. E essas coisas simples, muitas vezes, são trazidas por esses nossos amigos espirituais, por essas mãos invisíveis, para nos estimular a esta reflexão, a essa criatividade e o processo de observação. Mas o que é que nos acontece na grande maioria das vezes? Nós estamos reclamando daquilo que nos acontece. Nós estamos lamuriando com relação às coisas do nosso cotidiano. E aí nós não temos tempo, nós não temos atenção para essas oportunidades. Então, abandonemos essa posição ingrata em que nós nos detemos em um tipo de vítima indefesa. É a vitimização que nós somos muito acostumados a fazer. E vamos seguir a correnteza abençoada dos novos sucessos. Ao invés de nós lamentarmos, reclamarmos e com isso bloquearmos toda a inspiração que vem do alto, nós não vamos com isso descobrir essas abençoadas oportunidades de novos sucessos, de situações diferentes das habituais e que vão nos levar a esse processo de crescimento. Ora, parecendo, então, demorar a nossa vez de lograrmos êxito, eis que ela vem a caminho para que as pessoas a valorizem com sabedoria. Temos que estar vigilantes, vamos repetir, temos que estar vigilantes. Utilizemos a sabedoria. Nós temos um ditado muito popular, principalmente no interior, né, que a fruta não se come verde. E assim também as coisas que vão nos acontecer, elas têm que amadurecerem. Mas nós temos que estar vigilante, trabalhando nesse processo. Né? Então, vamos evitar essa revolta que ela é gerada, essa revolta, por quê? Pela nossa impaciência. Como eu disse, o fruto se come ele maduro. Temos paciência, de modo que nós possamos fruir, né? Aproveitar com o dinamismo que nos conduzirá à nova meta. Eu posso dizer, nós temos bom ânimo, estamos vigilantes, estamos com acuidade, estamos de olhos abertos, de ouvidos atentos para os fenômenos da vida. Não é? Mas o que acontece na maioria das vezes? É o bloqueio que nós temos daquilo que nos acontece pela nossa lamúria e reclamação. E é interessante que esse entendimento que nós falamos agora, nós somos levados a pensar sobre aquilo que realmente é essencial, né? Aquilo que vai nos fazer felizes. E nem sempre nós prestamos atenção quando tudo está bem. Mas a vida é dinâmica, ela se altera momento a momento. Nós falamos no começo da dinâmica da vida, que ela se modifica a todo instante. Então, nós não podemos nos deitar nos louros da vitória, como se diz comumente, né? Porque essa acuidade, essa atenção nossa tem que ser permanente, porque a vida muda.
O que aconteceu agora, daqui 10 minutos, pode não acontecer mais, ser totalmente diferente. E nós estamos preparados para isso. Nós não podemos ser pegos de surpresa. E se assim deixarmos, é uma infantilidade de cada um de nós. Porque o que se apresenta nesse momento de forma caótica é término de uma fase que cederá lugar a novo ciclo feliz. E nós temos algumas experiências na vida. Às vezes nós estamos passando por um dia de muitas dificuldades, que nós nos embolamos nessas dificuldades, e quando é no outro dia a coisa serena, parece que não foi, que nós não estamos vindo de um dia tumultuado. Mas são ciclos dos dias, dos meses, dos anos, da vida. E aí nós temos que ter essa visão, né? E tendo esse cuidado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos libertar dessa fixação negativa, bem como do desinteresse pela luta. E aí nós vamos nos predispor a quê? A recomeçar. Porque se nós acharmos que tudo está perdido, que nada vai mudar, que nada é possível de ser melhorado, nós vamos fixar nessa negatividade, nesse pessimismo, que vai nos gerar um desinteresse pela luta diária. E vai nos tirar o quê? Essa predisposição para nós recomeçarmos. E muitos de nós dizemos assim, vamos recomeçar de quê se tudo está dando errado? Um pessimismo extremo, não é? Porque, meus queridos, apesar de todo o desconforto, de todos os problemas, às vezes, essas dores, esses problemas que sentimos, estão nos convidando a encontrarmos novos caminhos. E é mais para fazer isso, nós temos que sair dessa nossa vitimização, dessa nossa lamúria, dessa nossa reclamação, de nos colocarmos vítimas de tudo. Ah, mas por que acontece comigo? Como se acontecesse com a outra pessoa, estava tudo bem. Nós temos que entender o processo da vida. Tudo o que nos acontece hoje, tudo é fruto do nosso pretérito ou da nossa incúria, da nossa invigilância nesse momento, que somam-se para nos causar a tribulação, o desespero, o desequilíbrio. Por isso a importância de nós estarmos vinculados permanentemente ao Evangelho de Jesus, de ser aquele livro que é permanente em nossas mãos, para as nossas reflexões, porque aí sim, através da compreensão, da vivência, nós vamos colocando as coisas nos lugares, de forma tranquila, serena, uma vez de cada vez, né? E nós temos que entender que nesse turbilhão de acontecimentos, né, conosco, nos nossos dia, isso é dia após dia, porque nós ainda não conseguimos o equilíbrio necessário, a compreensão desses fatores, né? Muitas vezes, o que ainda não chegou para nós, mesmo diante de uma luta, de um ânimo de conquista desses valores maiores,
vai ser sempre o melhor para a nossa educação moral. Porque muitas vezes o que nós queremos conquistar, nós não estamos preparados emocionalmente para isso. Então nós temos que nos preparar emocionalmente. Né? É através da reflexão, através da meditação, através do estudo do Evangelho de Jesus. Né? Então, portanto, queridas irmãs e queridos irmãos, não vamos desanimar, né? Vamos nos apoiar no Evangelho de Jesus e não nos apoiemos nas perigosas muletas do pessimismo, da indiferença, do desânimo, do desinteresse pela luta diária, porque incompreendida, a dor é roteiro para a renovação do caráter do homem. A dor bem compreendida, ela nos traz essa possibilidade, né? De um entendimento e uma renovação. Do mesmo jeito a poda. A poda, ela constitui um estímulo para o reverdecimento do vegetal. Então, nós precisamos, muitas vezes, ser despertados pela dor. Na doutrina espírita, muitos são os espíritas que afirmam o seguinte para as pessoas e até para nós mesmos, né, que quem não vai pelo amor, vai pela dor. A lei é do amor. Nós deveríamos ir ao Evangelho de Jesus pelo amor. Mas, ainda incipientes na vivência desse Evangelho, a dor nos chama a atenção. A dor nos desperta. Por isso que é despertador. Nos acorda, nos tira da zona de conforto, mesmo nós contrariados. Mas quando dói, nós buscamos o remédio. E o remédio não tem outro, a não ser o Evangelho de Jesus. E mal aceita a solidão, por exemplo, é um campo propício para a prece e a reflexão da criatura. Quantas vezes Jesus se isolou? Jesus ficou sozinho para poder orar ao Pai. A solidão não é que ela seja ruim, ela não é bem aproveitada. A pessoa não sabe aproveitar aquele momento de solidão. Né? E o momento de solidão, que num livro maravilhoso do psicólogo, né, espírita, ele fala que o deserto, ele chama o deserto das nossas vidas, né? Rossandro Klingen, ele chama deserto. Então, nós precisamos dessa solidão. A solidão é boa quando nós a entendemos para promover a reflexão, né, e a prece. É recolher ao quarto interior. É muito importante isso, né? A carência afetiva, por exemplo, que macera, que machuca, ela vai ensinar a valorização dos pequenos gestos de amizade e simpatia, quase sempre desconsiderados, esses gestos pequenos. Mas aí, quando nós temos a carência afetiva, né, que judia da criatura humana, nós lembramos dos pequenos gestos de amor, de caridade e de sinceridade para conosco, né? É muito importante. A enfermidade, por exemplo, que nos aflige e que nos traz grandes dores, né? Nos deixa emocionalmente, mentalmente, às vezes, desequilibrados. Essa enfermidade, ela ajuda-nos a compreender a dádiva da saúde. Muitas vezes a pessoa tem saúde e não a valoriza como deveria valorizar. Aí vem uma enfermidade. E aí ela vai ver a importância. Eu lembrei aqui agora, por exemplo, vamos machucar o dedão do pé. Vocês já viram quando a gente machuca o dedão do pé, nós tropeçamos em tudo com esse dedão do pé.
E quando ele está machucado, nós nem percebemos que ele existe. Às vezes nós temos um determinado machucado na mão, num dedo. Nossa, mas como aquele dedo nos atrapalha. Quando não tinha o machucado, a gente nem lembrava das funções daquele dedo, o tanto que ele era importante no dia a dia nosso, para o manuseio das coisas. Quando ele está em um dedo só impossibilitado disso, nós sentimos como que faz falta. Mas quando nós estamos com ele são, nós nem percebemos a utilidade dele. Então, a enfermidade nos chama a isso também, né? Então, meus queridos, o homem sábio, o homem consciente, ele vê em cada acontecimento da sua vida um convite ou uma advertência, uma conquista ou uma lição que mais o enriquece de experiência. Então, sejamos homens sábios, como também mulheres sábias, para aproveitarmos todos os fatores que acontecem na nossa vida, porque eles vão acontecer. Não depende de eu falar, não quero que eles aconteçam, eles vão acontecer. Agora, a sabedoria nos leva a compreendê-los e nós aproveitarmos, né? Porque eles existem, eles estão aí. Então, aprendamos, assim, a identificar, que é muito importante, os infinitos e invisíveis caminhos do amor, que se nos apresentam favoráveis ao nosso aprimoramento íntimo na situação em que nós nos encontrarmos. Vamos descobrir, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, vamos descobrir esses caminhos do amor, que muitas vezes esses caminhos não são visíveis. Eles vêm da invisibilidade, daquela falta de percepção nossa, através da visão física. Estejamos mais vigilantes, estejamos mais atentos, vamos vibrar numa sintonia diferente, porque nós somos energia, e a energia é capaz de nos alertar para as coisas que nos acontecem no extrafísico. E como acontecem coisas no extrafísico. Lembram que eu falei das mãos invisíveis, que estão nos conduzindo com respeito, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas nos auxiliando, nos ampara aqui, às vezes nos dá uns empurrãozinhos ali. Essas mãos abençoadas, invisíveis, que podem nos auxiliar. Então, assim, nós encerramos essa nossa reflexão, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, por essa bendita oportunidade. Fiquemos em paz. Paz é uma conquista de cada um. Almejemos essa paz através do nosso trabalho, da nossa luta e da nossa abnegação. Bom ânimo a todos, muita paz aos nossos corações e que assim seja. Agradecidos pela presença de todos aqui nesta reunião virtual. Que a paz de Deus possa nos envolver. Que possamos estar cada vez mais ligados a esta bondade de Deus e de Jesus na nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos desse caminho novo, da verdade que nos transforma, e a vida que é eterna e que viveremos sempre com suas bênçãos. Muito obrigado a todos, que as águas que aí estão possam ser abençoadas pelo remédio divino e que todos possam ser beneficiados. Que Jesus nos abençoe.